Bom dia! Então, continuando a nossa breve introdução ao aprendizado de máquina, né? A gente falou de aprendizado de máquina em geral e alguns conceitos ali eram importantes, principalmente a maneira de testar o que você está fazendo. E a gente deu um exemplo de um algoritmo que era, inclusive, um algoritmo de classificação, mas é um algoritmo onde você, na verdade, não aprende, né? Você tem os dados e na hora H procura o dado mais próximo do dado que chegou, do dado novo que chegou, né? É o que a gente chama de aprendizado tardio ou lazy, né? O algoritmo preguiçoso, né? O que acontece na última hora possível. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho mais da classificação. Provavelmente vai dar tempo de ver outro algoritmo. Não, vai dar tempo de ver outro algoritmo que tem a vantagem de a gente poder entender o que está acontecendo e vai continuar. Provavelmente o agrupamento, né? Então a gente vai falar hoje de classificação, e a ideia aqui é que a gente quer alocar os nossos dados, né, em grupos pré-definidos, ok? Então eu sei quais são os grupos que eu vou criar, né, porque inclusive normalmente eles já vêm pré-estabelecidos na nossa base. A tarefa mais fácil, a tarefa normal, é basicamente uma tarefa de sim ou não, né? Mas também pode trabalhar com várias classes, né? Alguns algoritmos têm que ser adaptados para isso, outros já são naturais para fazer isso, ok? Então, o que a gente precisa é colocar rótulos em dados novos e para isso a gente precisa conhecer dados já rotulados. Então, essa é uma necessidade nesses algoritmos que a gente chama então de aprendizado supervisionado. Não porque você fica supervisionando pessoalmente o aprendizado, né? Mas porque você tem como fazer um algoritmo, né, que sabe se está indo bem ou se está indo mal. Supervisionado. Ele pode olhar uma classificação dele que ele fez, o algoritmo, e dizer, eu acertei ou não, porque ele tem esse dado previamente rotulado essencial para os algoritmos de classificação. Existem muitas aplicações, né? Por exemplo, risco de crédito, né? Diagnóstico. Eu trabalhei já com roteamento de chamadas vou botar para aqui em vez de call center, né? Inclusive em dois modos, quer dizer, quem atende, vamos dizer assim, final, né? Vários modos. Quem é o primeiro a atender e também qual o fluxo completo de um atendimento. Qual é a diferença aqui? A diferença aqui é basicamente como funciona esse helpdesk, esse call center, né? No primeiro call center aqui, ele era hierárquico, né? Então chegava o telefone chegava um pedido em uma central e ela decidia, né, para qual primeiro nível ela ia mandar. Então toda chamada ela caminhava, né, até um nível que falava, eu não sou eu que vou resolver, não sou eu que vou resolver, até um nível resolver, né? Então esse primeiro algoritmo aqui que a gente fez há mais tempo, né, ele dizia, olha, vai direto, elimina isso aqui, né, vai direto para lá, né, não passa nos outros, né?
Em outro lugar, a gente só tinha a informação para onde a gente devia ir. Então, a gente só tinha, né, classificar se ia para cá ou para cá. Não tinha quem foi que trabalhou no projeto no final. E num outro lugar, a gente tinha que algumas respostas precisavam passar, por exemplo, para alguém que fazia uma avaliação do tipo 1, outro fazia o conserto, né? Aí a gente dizia, ó, esse ticket que chegou aqui, né, esse pedido que chegou aqui, ele vai passar por 1, 2 e 3. Já sabia tudo que ele ia fazer. Ah, outro trabalho que a gente faz aqui, né, é avisar, ou rotular mesmo, né? Ou rotular. Na verdade, aqui é melhor dizer assim, rotular um aviso dizendo qual é o assunto do aviso. Então chega um aviso para a pessoa, né? E alguns avisos são mais importantes que outros, então ela diz, ó, esse arquivo é um aviso do tipo tal. Então você trabalha com isso. Né? Geralmente eu trabalho com texto, e vocês são todos baseados em texto. E a gente vai ver alguns exemplos aqui que estão baseados em numéricos, que não precisa tratar a parte de texto. Né? O processo de classificação é um processo em 3 etapas. Né? Então aqui a gente tem 2 etapas desenhadas. Né? Você precisa pegar os dados, então aqui eu estou só pegando os dados, né? E você precisa aprender, certo? Então é a etapa de construção de um modelo. Né? E depois você precisa avaliar esse modelo, e aqui eu estou separando os dados, né? 80% vão para cá para aprender, 20% vão para cá, né? Isso aqui é um five-fold, né? Se bem que aqui eu não estou repetindo, né? É melhor repetir, na verdade, né? E depois eu vou verificar se meu modelo é bom, né? Se eu achar que meu modelo é bom, então eu vou usar esse modelo. Né? O modelo no NIME, né? Que aqui que a gente está usando é o NIME, né? O modelo fica essa portinha aqui é um modelo. Essas portas aqui são dados, né? Então o dado entra, eu pego 80% para cá aleatoriamente e gera um modelo. Esse modelo eu vou depois interpretar, né? E também eu vou usar para avaliar o próprio modelo. Daqui a pouco a gente vê um modelo um pouco mais, um desenho um pouco mais complicado, onde eu vou usar o modelo também, vou poder ver certas coisas. Então aqui eu tenho a construção e a avaliação. A construção, então, é a aprendizagem propriamente dito, e que eu preciso ter é uma tabela. Então a gente vai sempre ter uma tabela. Essa tabela vai ter colunas, né? E linhas, obviamente. Mas ela vai ter aqui uma coluna alvo. Então aqui a gente vai falar que são as features, né? A gente usa muito termo mesmo, né? São as características ou as features. É tudo que eu sei. Né? E aqui é o que eu quero descobrir. A classe. Né? E ela é um conjunto finito de rótulos. Conjunto normalmente pequeno, né? Então você tem um conjunto que são exemplos. A gente pode chamar esse conjunto de exemplos, né? E aqui vai ter 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1. Não faz diferença qual é o rótulo para a gente, né? Então o algoritmo pode existir rótulos numéricos, rótulos textuais. É como você vai tratar, né? Depois você vai interpretar isso de alguma forma. Né? Então a gente supõe que essa classificação está correta, porém ela pode conter erros, certo? Que a gente vai chamar de ruído. Né? Acho que em algum momento deve ter um desenho de ruído, né? Mas um desenho clássico seria algo assim. Né? Eu tenho aqui meus dados. Né? Vamos dizer que eu tenha
fazer um tracinho aqui. Aí tem os dados que são da classe X, dados que são da classe bolinha, e eu posso ter alguém que foi classificado aqui, né? Que foi classificado errado no exemplo. Possível. Eu posso ter alguém aqui, né? Que foi classificado certo, mas ele é classificado certo, mas é um estranho na classe, né? Existem maneiras de ver, por exemplo, se você tem uma classe que é tipicamente tridimensional, pode acontecer de você ter, né, alguns elementos aqui, outros elementos aqui. Se você projetar, se usar só duas entradas, né, eles vão ficar totalmente misturados. Ok? Eu acho que eu tenho exemplo de visualização disso em algum lugar aqui. Né? Eu tenho, não, tem na internet, né? Vamos ver se eu consigo aqui uma imagem rapidamente para vocês verem um exemplo desse tipo. Aqui, ó. Se você pegar. Esse aqui é o dataset Iris, né, que a gente vai usar em alguns exemplos. Se você pegar. Em que slide eu estou? 5. Então, se você pegar você está descobrindo essa flor aqui, né? Que é um iris, né? Tem três tipos: a setosa, a versicolor e a virgínica, né? E se você mapear ela em 2D, né? Você vai ver que duas delas se misturam, né? As virgínicas e as versicolor se misturam. Se você mapear ela em 3D, você vai ver que elas se separam, né? Então a gente tem essa. Eu talvez não tenha o desenho 3D aqui. Não tenho desenho 3D aqui, eu vou procurar o desenho 3D para vocês depois. Ok? E a gente quer descobrir, tá vendo? Ó, quando você vai descobrir o aprendizado, né, você vai ter que descobrir isso aqui, mas na verdade isso está na terceira dimensão, é muito mais fácil de visualizar. Vamos ver se eu consigo visualizar rapidamente aqui, mais um pouquinho. Mais um pouquinho de paciência, porque isso só me veio à cabeça agora. Uh... não estou achando aqui rapidamente, mas eu vou achar isso daqui a pouco. Bom, vamos voltar aqui ao nosso assunto, né? Porque esse já é um assunto lateral. Então, dentro desses modelos, a gente tem várias coisas que a gente pode encontrar, né? Por exemplo, regras de classificação, né? Coisas do tipo if, x igual a y, né? Blá, 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 then, blá, 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 blá. Então, eu posso buscar essas regras, né? Árvores de decisão, que a gente vai poder também representar dessa maneira aqui, né?
Pode ser uma fórmula matemática, pode ser uma rede neural, né? Pode ser alguns algoritmos como SVM ou Naive Bayes, né? Então a gente tem maneiras de representar que são vários algoritmos diferentes que pode acontecer. Né? Para avaliar, a gente tem regras bem precisas, né? A gente viu na última aula, né? A gente tem valores que são bastante importantes para a gente, como a precisão, né? Que é quantos eu acertei da classe que eu me propus, dos que eu disse que eram de uma classe, né? E a gente vai apresentar aqui, né? Essas medidas aqui. Né? Então eu separo, né? Isso aqui é a matriz de confusão. É muito importante olhar a matriz de confusão sempre, lembrem disso, sempre que vocês forem fazer. Por quê? Porque a acurácia pode ser enganada pela matriz de confusão. Né? Se eu tenho poucos de um tipo aqui embaixo, então eu posso acertar sempre jogando no prioritário. Dizer que eu tenho acurácia alta não acertando nada. Né? Então a acurácia é tudo que eu acertei sobre o total de itens. Né? A precisão, né, é tudo que eu acertei entre o que eu me propus acertar. Né? É isso aqui, né? Esse pedaço aqui, o true positive e o false positive, né? TP mais FP. Isso aqui eu disse que era uma classe. Alguns eu acertei, outros eu errei. Acho que acertei são a precisão. Né? E o recall, né, é tudo que eu acertei de tudo que eu devia acertar. Né? Então é o true positive, mesmo esses aqui são os que eram da classe, mas eu disse que não eram. Né? Vou colocar aqui. E aqui você tem true positive rate, né? E true negative rate, que é o nosso trabalho. Esse aqui, inclusive, é igual, né? Nesse aqui é o que você, os que você não acertou, disse que não era e não era mesmo. Entrando aqui mais um aluno, ok. Então, as principais medidas, e tem a medida F, né? Que a gente usa muito agora, que é P. Agora eu me esqueci qual é a minha medida F, mas a gente usa muito. Né? Então, genericamente, né, a gente faz o quê? A gente faz um pré-processamento dos dados, ok? Então, nós temos nossos dados aqui do mundo real, né? Qualquer processo aprendizado, né? A gente treina os dados, né? A gente testa os dados. Opa, vamos botar aqui assim, né? Com o nosso modelo, né? É até melhor botar assim. E como a gente sabe, aqui tem classificação, né? Classificação igual a supervisionado. Supervisionado. Então, como a gente sabe, a gente pode fazer uma avaliação do modelo. Né? Novamente, basicamente é o mesmo desenho que eu mostrei antes. Né? Então, a gente faz uma avaliação do modelo, obtendo a acurácia dessa predição. Por que a gente pode fazer a avaliação? Porque para todos os dados, a gente sabe que resultado ele devia dar quando eu aplico o modelo. Né? Então, usando o NIME, aqui a gente vê, né, o mesmo modelo que eu estava falando antes, né? Eu leio o arquivo, né? Particiono, então que não preparei muito dado, faço o aprendizado, né? Já guardo o modelo para fazer outras coisas, isso aqui para visualização, né? E depois eu faço o teste do modelo. Então, eu vou usar ou não vou usar esse modelo? Depende do resultado do meu teste. Então, aqui a gente vai ver um modelo semelhante. Isso aqui é feito com Iris, né? Então a gente vai ver aqui, ó, um modelo semelhante. Eu vou mostrar aqui o passo a passo. Ih, eu perdi ele. Ele não salvou? Que feio, hein? Então vamos criar ele na hora, né? Não tem problema. Então a gente vai. Deixa eu ver se está em algum lugar aqui, outro modelo. Não.
Não, esse aqui é textual. Ok. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar lendo, né? Então vamos lá, ó, a gente vai pegar um reader aqui, né? Sempre, ó, eu posso procurar o que eu estou querendo aqui no canto esquerdo, Node Repository. Eu vou pegar um reader e eu quero um CSV reader, ok? Que eu sei que meu arquivo está no formato CSV. Então aqui eu vou procurar o meu arquivo do Iris, eu sei onde ele está. A janelinha apareceu no outro lugar. Eu sei que ele está no F, GitHub, palestra, Lime, dados, Ares. E ó, vocês podem ver aqui, né, que ele já entrou, né, com as medidas que eu tenho de cada uma das flores que foi medida, né, mais a classe que a pessoa sabe que é essa, né? Então a gente vou rodar aqui a leitura, pronto, já leu. Eu vou botar aqui um table viewer só para a gente poder ver melhor e vocês verem como isso funciona, né? Então, table. Não, vou botar um table aqui, só table. Table reader, table folder, table validator, table view. Isso aqui que eu queria. Então, ó, vamos ver isso aqui, né? Como uma tabela, vou executar ele para ele poder ler o dado, né? E aqui, sempre que é interativo, é aqui nessa posiçãozinha aqui. Então, a gente vai ver os dados da tabela que eu acabei de ler. Demora um pouquinho porque ele vai ter que ativar o Java aqui, né? Enquanto isso, eu vou pegar o meu... Opa, apareceu. Então, estão vendo aqui, né? A gente vê aqui a nossa tabela de uma maneira mais bonitinha, né? Vamos dizer que eu queira ver 100 entradas aqui, né? Ó, já ficou mais fácil de ver, né? Eu tenho as linhas, as medidas e falo, ó, isso aqui é o íris setosa, isso aqui é o íris setosa, né? Ok. Aqui nesse trabalho eu posso até botar uma coisa 3D aqui para ver esses pontos. Ó, eu posso pegar um 3D Scatterplot, mas antes eu vou colorir. Vou botar cores aqui, né? Botar cores na classe. E vou tentar ver aqui se basta isso. Ok. Ah, tá faltando alguma coisa aqui. Ah, ok, isso aqui coloriu melhor. Então, vou tirar isso aqui. Vou botar isso aqui e vou rodar tudo. Opa. Então eu quero no X, eu quero. Vou botar essas 4 coisas aqui, né? Class, acho que isso aqui vai dar para ver. Vamos ver ele aqui. Ver se funciona. Aqui, ó. Estão vendo, ó? Como o verdinho aqui, ó, é o íris setosa. O vermelhinho é o íris versicolor. E o amarelo, ó, se eu juntar assim, o amarelo e o vermelhinho se misturam, né? Deixa eu mudar a cor do amarelo, porque ele não está muito boa, não. Vamos mudar uma cor aqui. Vou mudar a cor aqui, configura. Vou mudar o amarelo para verde, vermelho ficou bom. Vou botar roxo.
Ok. Isso. Agora a gente vai rodar de novo aqui. Isso. Então a gente vai ver o dado de novo, né? Com a classificada. Aqui dá para ver bem, ó. Se eu olhar assim, né? Se misturam o vermelho e o roxo. Se eu olhar, ele sempre, se olhar, então o verdinho sempre é fácil de separar, o vermelho e o roxo é mais fácil de, não, é difícil de separar, você precisa ter a terceira dimensão. Na verdade, você tem 4 dimensões, então, mas eu não consigo ver 4 dimensões, né? Então eles vão se tornar até mais fácil de separar. Tá? Então a gente já deu uma olhada nos nossos dados, sempre importante na análise de dados, né? E agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma partição. Então, vou pegar aqui a partição. Certo? Eu vou pegar aqui meus dados e vou dividir eles em um grupo de 80%, é o que vai sair por cima, certo? Aleatório, e os outros 20% vão ser o que sobrar. Então, com 80% eu vou aprender. Então, se eu vou aprender, eu busco um learner, certo? E eu vou buscar aqui. Ó, nós temos naive Bayes, nós temos decision tree. Né? Vamos pegar aqui o. Vamos pegar a decision tree, que é o que a gente vai usar em outros exemplos. Né? Então, eu vou aprender com decision tree, né? E eu já posso aprender, ó. Opa, tem que configurar ele aqui. Ele quer saber qual é a classe. Ah, ok. A medida de distância do algoritmo, ok. Isso a gente vai ver depois. Ok, então é isso aqui. Vamos lá. Vamos aprender. Aprendeu. Só que eu não sei nada sobre o que ele aprendeu. Né? Então, ele foi aprendeu. Isso é bom ou isso é ruim? Então, eu vou pegar um decision tree que vai permitir. Ah, eu posso ver essa árvore de decisão. A gente pode vê-la aqui. Vamos ver ela daqui a pouco. Né? Vamos olhar para ela, ó. A gente pode olhar para ela, tem que rodar para olhar, né? E vamos olhar a Decision Tree. Né? Então, ó, a gente viu, ó. Ah, ela olha se é. Ela olha o petal width, né? Se for maior que 0,80, ela acha que é íris virgínica. Se for menor que 0,80, ela acha que é íris setosa. Aí ela olha agora o petal width de novo, né? Se for menor que um valor, ela acha que é íris versicolor, né? E aqui acabou a nossa árvore. Né? Então ela tem uma árvore, né, que permite avaliar, e ó, você pode avaliar, aqui na verdade você pode avaliar toda a qualidade do algoritmo, né, que ele vai fazendo, olhando para as tabelas que ele tem como resultado. Né? Então aqui ele tinha ó, 40 de um tipo, 39 do outro, 41 do outro, total 120. Ele achou um ponto de corte no, na largura da pétala, largura da pétala. Aí, se for menor que 80, ele acha que é íris setosa e acabou. Ok? A gente pode até olhar o nosso gráfico 3D e ver se isso faz sentido. Né? Porque ele usou a largura da pétala, o comprimento da pétala, ele usou só duas coisas. Né? E aí, senão ela acha, né? Ela acha que a maioria aqui é íris virgínica, né? Mas ele separou, ó, ele conseguiu separar todos os íris setosos, ó, vieram né, com esses dados, é muito importante, né? Os 40 vieram para cá, íris setosa, e 0 para cá. Então aqui ele ficou com versicolor e virgínica, e agora ele vai querer separar a maioria, né? Ele olha o petal width de novo. Ok, e aí ele vai ver, olha, um pedacinho aqui é virgínica, né? Aqui veio um erro com esses dados para cá, né? E ele não tentou separar mais, ele ficou satisfeito com o resultado. Menor que isso é versicolor. Aí ele ficou ainda insatisfeito com o resultado. Ó, tem três virgínica aqui, mas ele foi lá no petal length, no comprimento da pétala, e conseguiu separar. Ó.
um grupo só de áreas versicolor, né? Totalmente. Aqui ele mede a consistência do grupo, tá? Então isso aqui é muito bom para ele. Quando ele pega um grupo cheinho, só com o que ele quer, né? Ele fica super feliz. O índice Gini é isso, né? Essas coisas são parecidas ou não. É o mesmo índice Gini da economia, né? E aqui ele acha um errinho, né? Mas fica satisfeito no final. Então a gente vê a árvore de decisão que ele gerou, né? E agora a gente vai avaliar. Então, Decision Tree Predictor, né? Já que eu usei o Learner, né? A gente vai prever com o quê? Prever com o resto que sobrou da minha partição, né? Aí a gente pode já rodar, ó, e já pode ver o que aconteceu, né? A gente olha aqui, né? E vê todos os dados classificados com que a gente separou para teste. Então a gente vai ver, mas é mais fácil a gente analisar isso. Então a gente pega uma caixinha que chama Scorer. Aí o Scorer é uma caixinha padrão que compara duas colunas, se elas estão parecidas ou não. Ela vai comparar aqui, já veio certinho, ela consegue ver se já tem duas colunas parecidas, né? Mas você pode escolher qualquer uma, né? Ok. A gente vai para cá, a gente vai executar e a gente pode ver, ó, a matriz de confusão, né? Na nossa matriz de confusão nos testes, que é outro pacote de dados, né? Ele acertou 10 de 10 para 1, 10, e aqui ele errou uma, né? Errou uma aqui, errou duas. Então isso aqui vai dar o que para ele? Ó? Vai dar uma estatística, né, de acurácia de 93,3%. Certo? Para ver isso aqui talvez mais bonitinho, a gente pode pegar outro Table View. A gente quer a acurácia, acho que é o de baixo. Ó, no manual do Scorer, a acurácia é o de baixo. A gente roda e a gente vê o Table View aqui. A gente pode organizar por qualquer um desses dados, né? A gente quer ver a acurácia global, que é esse valor aqui. Ok, vou salvar então, que parece que foi o que eu não fiz da outra vez, né? E voltar aqui às nossos slides. Até vou fazer uma cópia disso aqui. A gente pode colar lá no slide. Fazer um desenho aqui, né? Deixar guardado aqui, mais tarde eu colo no slide. Então a gente fez um desenho bem parecido, né? E a gente está aí, né? Lembrando que se eu não, Chechel, e se eu não souber quais são as classes dos meus dados, né? Nem tiver ideia de quais são as classes. Aí você tem estratégias diferentes que a gente vai falar mais tarde, que são as estratégias de clustering, né? De aprendizado não supervisionado. As classes dos dados de treinamento não são conhecidas. Ok? Opa. Problemas que a gente pode acontecer. Primeiro, a preparação dos dados, né? A gente precisa de um pré-processamento. Nesse pré-processamento você pode tentar, por exemplo, reduzir o ruído, né? O ruído podem ser dados mal classificados, podem ser dados que tem, por exemplo, você está medindo a frequência de algo, né? Aí você tem detalhes demais em alguns lugares. Então, o ruído pode aparecer de várias formas, né? Você trata os valores ausentes, né? Você tira, por exemplo, ou você preenche com alguma coisa, né? Depois você vai ficar com um conjunto de atributos que você pode ter que selecionar ou transformar de alguma maneira. Na verdade, a preparação de dados, né, é um ciclo, né? Você prepara o dado, né? Você aprende, você avalia, né? E você pode achar que vai precisar preparar novamente os dados para corrigir coisas que estão dando errado. Uma avaliação muito que você faz é olhar a classificação, né, dos itens e ver se você classificou certo e onde você está errando a classificação. E aí você fala, esse dado aqui está me atrapalhando, esse dado aqui precisa ser corrigido,
ou pode até identificar um problema nos dados. Né? Então, os métodos que você tem de classificação, né, eles são avaliados de várias formas, né, pela taxa de erro, né, pela velocidade, né, de aprendizado e de uso, né, a escalabilidade, eu consigo trabalhar isso com poucos dados ou com muitos dados, né, robustez ao ruído, a valores ausentes. O que acontece quando eu venho algo classificado errado, com dado errado, né? A gente já falou de escalabilidade, né? E interpretabilidade. Às vezes a gente quer um modelo que seja interpretável, né? Porque a gente quer conhecer as regras, outras vezes não precisa ser interpretável. Né? Então a gente pode usar uma rede neural menos interpretável, né? E a adequação das regras, né? Criadas, ou a adequação do modelo criado, né? À solução. Então aqui a gente tem uma visão rápida, né, do que é uma classificação com um exemplo ali de uso de um algoritmo. A gente vai agora então parar essa sequência de slides aqui, né, tem as referências, né, alguns slides também que eu usei para criar aqui, né, e aqui o nosso copyright aqui do vídeo. Ok? Vamos parar a gravação aqui agora, interromper a gravação.